Êxodo capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, e no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Amém? Até aqui, nesse momento, eu quero estar meditando com os irmãos sobre esse tema: princípios para um encontro com Deus. Princípios para um encontro com o Senhor. Baixe sua fronte. Paizinho querido, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, por este culto, Pai, que oferecemos a Ti e ainda estamos nele, Pai. Continua, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração, a nossa vida nessa noite, porque nós queremos ouvir o Teu recado, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala com a Tua igreja nessa noite. Mais uma vez, eu te peço, te louvo e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Por que você nasceu? O que é a vida para você? Será que a vida é simplesmente nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar e morrer? O que é a vida? Você já parou para pensar a respeito do porquê Deus colocou a gente nessa terra? A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável.
aos seus olhos. E quando nós olhamos para Deus, Deus estava querendo iniciar uma nação. Uma nação na qual o Senhor estaria estabelecendo o seu governo. Seria o governo teocrático, o governo na qual o Senhor estaria à frente do seu povo. Deus estaria ministrando, Deus estaria falando com o seu povo, Deus estaria conduzindo o seu povo, como está fazendo hoje. Mas você pode olhar para a palavra de Deus e você vai ver que nem sempre foi assim. Nem sempre aconteceu deste modo, porque chegou num determinado momento da caminhada do povo, eles começaram a exigir não um rei invisível, mas um rei visível aos seus olhos. Por isso, solicitaram e pediram que o rei Saul, que na época era um homem bonito, era um homem de boa aparência, fosse o rei sobre eles, rejeitando a presença do Senhor. Deus está estabelecendo, neste momento, uma nação com propósitos, uma nação que veio depois de estar 400 anos no Egito, uma nação que viveu escravizada, viveu cheio de problemas, e agora o Senhor ministra a Moisés, um homem que foi separado do Senhor, para retirar o povo do Egito. E Deus fala com Moisés na sarça, e diz: Moisés, quando esse povo sair liberto, você vai levar esse povo ao Monte Sinai, porque ali eles vão me prestar um culto, ali eu vou receber eles, ali no Monte Sinai vai haver um ajuntamento, e eu vou falar com eles. Começo de uma caminhada, começo de algo que Deus estava preparando grandemente para realizar sobre o seu povo. E quando você começa a olhar para isso, você começa a enxergar o desejo de Deus para com o seu povo de Israel e com o seu povo de hoje, que não é diferente. Nós não somos diferentes. A palavra de Deus nos diz que nós somos o Israel de Deus nessa terra. E se nós somos o Israel de Deus nessa terra, Deus começa a querer nos levar a um novo nível, um nível de entendimento, para ser abençoado. Deus, quantas vezes a gente olha na palavra de Deus, irmãos, e a gente diz: olha, se vocês ouvirem as minhas palavras, se vocês viverem atentamente aquilo que eu tenho dito, Deus virá sobre você, Deus curará a sua vida, Deus sarará a sua terra. Você vai ver isso em várias passagens da palavra do Senhor. Então Deus estava requerendo do povo princípios que deviam ser obedecidos, que deveriam ser vividos, para que aquele povo fosse um povo abençoado. Eu creio que eu e você quer viver essa bênção do Senhor, não quer? Amém? Você quer viver essa promessa do Senhor? Você quer viver na tua vida coisas maravilhosas? Há 3 princípios que eu vou trazer aqui para você nessa noite. Se você o fazer, você pode ter a certeza de que você vai ver uma mudança na sua vida, uma mudança na sua casa, uma mudança no seu ministério, uma mudança de uma forma poderosa diante do Senhor. Você crê nisso? Amém? Primeira coisa que a palavra de Deus nos destaca, capítulo 19, Moisés profetizou esse momento. O capítulo 19 se realiza o ajuntamento do encontro do povo de Deus
no Monte Sinai ou Monte Horebe. Diz a palavra do Senhor no verso número 2, que o povo se acampou em frente ao monte, e o Moisés subiu ao monte, e o Senhor chamou e lhes falou à casa de Jacó, e anunciou aos filhos de Israel. Primeiro, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Olha o que Deus está falando nessa noite. Você tem visto o que eu fiz com os egípcios? Deus falou, olha, você vai falar isso para o povo. Tendes visto o que eu fiz com os egípcios? Tendes visto quando eu abri o mar vermelho? Tendes visto quando eu dei o maná todos os dias no deserto? Tendes visto quando eu realizei milagres sobre você? Tendes visto quando eu coloquei a nuvem sobre vocês que levava o povo? Tendes visto a coluna de fogo que eu coloquei diante de vocês para aquecer os seus corações durante a noite? Tendes visto o que eu fiz para você? Tendes visto o que eu realizei na sua vida? A primeira palavra que o Senhor destaca para o seu povo é que o povo volte os seus olhos para o passado e comece a reconhecer o que Deus fez na sua vida. Aleluia! A primeira coisa que Deus requer de mim e de você é uma posição de agradecimento. É você começar a olhar e ver, olha, eu cheguei até aqui, porque eu vim com mão forte. Eu cheguei até aqui porque o Senhor abriu as portas para que eu chegasse até aqui. Eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. A primeira realidade que Deus faz para o seu povo entender é que ele não poderia continuar caminhando sem ter, sem ver, sem enxergar o que Deus estava fazendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já não olham mais para trás para ver o que Deus fez. As pessoas olham para trás para ver os seus fracassos. As pessoas olham para trás para ver os problemas que elas enfrentaram na sua casa e na sua vida. E muitos dizem, olha, eu não consegui porque fulano de tal, lá no passado, não me ajudou. Eu não consegui chegar até aqui porque naquele momento eu fui despedido daquele emprego, aquele patrão ruim não me deixou com que eu continuasse no meu trabalho. Muitas vezes eu vejo que nós, como povo de Deus, nós estamos olhando para o lado errado. Nós não devemos olhar para o fracasso e enxergar as coisas que se passaram. Paulo disse isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Mas quando Paulo relata isso, ele não está dizendo a respeito das coisas boas que Deus fez. Ele está dizendo das coisas ruins que ficaram para o passado, das coisas que te machucaram, das coisas que trouxeram ao teu coração mágoas. Deus está dizendo, olhe para o que o Senhor está fazendo na sua vida. A primeira realidade que o Senhor coloca para nós aqui nessa noite, é que nós precisamos ter olhos. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Aos seus inimigos, eu os matei todos no meio do mar. Eu os tirei de perseguir vocês. Deus começa a destacar
um ponto importante para nós. Eu não cheguei até aqui por causa dos meus diplomas. Eu não cheguei até aqui por causa da minha saúde, por causa de alguém que me ajudou, não. Eu cheguei até aqui porque o Senhor me conduziu com graça, com alegria. Eu cheguei até aqui porque a mão forte do Senhor me trouxe até esses dias. Aleluia! Glória a Deus por isso. Diga ao meu povo, tem desvisto? Interessante, irmãos, o que Jesus fez por nós. Jesus morreu naquela cruz pela nossa vida. Por isso Deus deixou um memorial, que é a Santa Ceia, porque a Santa Ceia relembra a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso nós precisamos realizar a Santa Ceia, porque Deus sabe que nós temos um coração pecaminoso. Deus sabe que temos uma natureza pecaminosa, que muitas vezes, em vez de olhar para as coisas boas, a gente olha para as coisas más. Isso é natural do ser humano. Isso é muito comum nas nossas vidas, irmãos. Mas o que eu acho interessante é que Deus ainda continua dizendo: eu vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eu estava vendo, e esse mês, né, a pastora, não sei mais os irmãos aqui, estiveram pregando e falaram muito sobre águia. Eu acho que Deus mandou para a gente pensar. Por que Deus nos trouxe sobre águias? Você sabia que a águia é uma ave que ela consegue carregar os seus filhos sobre a asa? Sobre a asa. Você sabia que a águia, quando os filhos estão crescendo, a águia vai e empurra o filho do ninho para aquele. Aí ele se ajeita na asa e faz o voo da águia. Aí, num determinado momento, ele empurra o filho e o filho cai direto. Aí, se ele não bater as asas, a águia mais do que rapidamente vai e pega novamente sobre as asas e vai buscar o filho que caiu. Que coisa linda. Por isso Deus está falando sobre isso, de carregar os seus filhos sobre as asas. É importante a gente entender por que a gente passa tanta provação. Por que a gente passa tanta prova nessa vida? Você sabe por quê? Que muitas vezes Deus permite que a gente saia da asa dele e de repente Deus vai buscar a gente. Porque Deus quer com que nós cresçamos. Deus quer com que a gente adquira maturidade. Deus quer que a gente seja um homem que adquira diante dele algo melhor do que você foi ontem. Deus quer com que a gente comece a crescer, desenvolver a nossa fé, desenvolver dentro de nós tudo que o Senhor tem para mim e para você. Por isso Deus permite que às vezes a gente saia da sua presença, mas Ele está por perto. Ele está ali por perto para te acompanhar. Porque quando Ele sentir que você está caindo, quando Ele sentir que você não está aguentando mais, Ele vai lá
e segura você e coloca você sobre as asas. Aleluia. Glória a Deus. Eu carreguei vocês sobre as asas. Deus está dizendo exatamente aquilo que o povo precisava enxergar. Algo que a gente às vezes não enxerga. Porque quando a gente está passando prova e quando a gente está passando luta, é mais fácil a gente murmurar. É mais fácil a gente falar contra a situação que a gente está vivendo. E esse povo precisava passar por isso, para que eles amadurecessem, para que a fé deles fosse desenvolvidas na sua caminhada. Deus permitiu. Talvez você esteja passando momentos assim. Você está passando momentos adversos. Você está passando um deserto. Você está passando situações que te machucaram, que te deixaram tristes. Deus nos chama hoje a olhar para a forma como Ele trata você. Deus nos chama hoje a olhar a forma como Ele te conduz. Faz parte da escola de Deus. Faz parte do nosso crescimento nessa terra. Nós estamos caminhando para a nossa Canaã celestial, como aquele povo estava caminhando para a Canaã. E eles ali, muitas vezes sem entender nada, Deus chega com essa palavra. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu realizei? Nós temos duas opções, irmãos. Ou nós começamos a olhar para o nosso passado e começamos a choramingar, a mendigar, a murmurar, ou nós olhamos para o nosso passado e começamos a dizer: o Senhor esteve comigo, o Senhor é o meu pastor. Nós só temos essas duas opções. E parece que quando a gente começa a entender os propósitos do Senhor, a nossa vida começa a mudar. Eu tenho dito para você, aqui nessa noite, que foi o Senhor que pediu para falar ao povo essas palavras. Digam para eles, e vejam como eu os conduzi. O primeiro recado de Deus para mim e para você nessa noite: seja uma pessoa agradecida. Agradeça a Deus a cada dia por tudo que o Senhor tem feito para você, por aquela porta de trabalho que Ele abriu, pela sua família, pelos seus filhos. Agradeça a Deus por tudo que Ele moveu na sua vida. Agradeça a Deus, seja um servo de coração agradecido. Amém. Segundo lugar, nós vemos que ele começa a nos mostrar nos versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas
as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês são propriedade peculiar. Vocês são sacerdotes, reino de sacerdotes. Irmãos, há uma diferença muito grande quando você olha para esse texto e você olha para o Novo Testamento. Porque quando Deus diz estas palavras, no verso 6, ele diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes. Agora, quando você vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aqui ele fala: vocês são o meu sacerdote. Lá em 1 Pedro ele fala: vocês são o sacerdócio santo. Há uma diferença muito grande que a gente precisa aprender a respeito do sacerdote, de ser um sacerdote. No Velho Testamento, Deus levantava algumas pessoas para serem responsáveis de serem os sacerdotes. Os sacerdotes eram aquelas pessoas que intercediam a Deus os pecados, intercediam a Deus pelas ofertas de sacrifício, levavam ao Senhor. Eram pessoas separadas pelo Senhor. Agora, quando a gente vai lá em 1 Pedro, nós vemos que o sacerdote, Deus dá uma conotação diferente. Deus começa a dizer: vocês são sacerdócio santos. Ou seja, Deus constituiu eu e você, a igreja do Senhor, como sacerdotes dessa época. Todos nós podemos interceder a Deus em Cristo Jesus. Todos nós podemos chegar à presença de Deus sem ter tem que fazer como se fazia no passado. Deus separou você para ser uma testemunha viva. E o que Deus está querendo nos dizer aqui nessa noite é para nos mostrar quanta honra, obrigado, irmão, Ele tem colocado para a gente. Quanta honra Ele tem dado para mim e para você. Quanta coisa boa Ele tem colocado na sua vida. A Bíblia diz que Ele nos fez o quê? Filhos. Nós somos ovelhas do bom pastor. Nós somos sacerdotes. Podemos interceder a Deus. Quanta coisa boa que Deus tem feito para mim e para você. Vocês são minha propriedade peculiar. Vocês são meus. Se vocês ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança, então eu sereis para vós propriedade peculiar. Se vocês me ouvirem, preste atenção. Há uma condição para a gente ser esse tipo de pessoa guardada por Deus. Há uma condição para a gente ser esse tipo de filho, tipo de servo, para ser abençoado. Se vocês me ouvirem diligentemente, guardares a minha aliança. Deus estava fazendo uma aliança com o povo de Israel naquele momento. Uma aliança na qual o Senhor estaria com aquele povo, guardando, sustentando, provendo, alimentando. Você percebeu uma coisa? Que Deus começa a mudar a circunstância que o povo vivia, e quando entrou
saiu do mar e começou a andar na terra. E o povo começou a se alimentar do fruto da terra. A primeira coisa que cessou, qual foi? O maná. Olha a primeira mudança de Deus. Comer o fruto da terra, o maná cessou. Segunda coisa, a coluna de fogo, a nuvem que seguia, parou de continuar com eles. Por quê? Porque Deus agora queria que eles vivessem pela fé, acreditassem em Deus. Tudo isso aconteceu no povo, acontece com a gente. Quando a gente aceita Cristo, Deus começa a te conduzir, Deus começa a abrir o teu entendimento, Deus começa a fazer você enxergar realidades que você muitas vezes não enxergava, mas a sua caminhada ela começa a mudar, a partir do momento em que Deus requer coisas maiores para você, a partir do momento que Deus quer fazer um compromisso maior contigo, e Deus começa a colocar desafios na nossa vida, desafios que nós precisamos conquistar ao longo da nossa caminhada, são desafios de fé, são desafios de crescimento, desafios de maturidade, desafios se fazem necessários na nossa vida, porque senão a gente vai permanecer um menino inconstante. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente comece a enxergar. Olha o que eu fiz para os teus inimigos, olha o que eu estou fazendo para você. Você agora é minha propriedade, você agora é proteção maior, você é meu filho. Deus começa a mudar, e assim é na nossa caminhada. Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo de você um vaso para a honra e para a glória do Senhor. Deus vai te usando, você vai crescendo, você vai conquistando, você vai vendo o operar de Deus na sua vida, a cada dia diante do Senhor, e você começa a enxergar, você começa a agradecer. Mas há um terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. A palavra do Senhor nos diz no verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Disse mais o Senhor a Moisés, vai o povo, e pede para ele se purificar. Terceiro ponto que nós não podemos abrir mão da nossa caminhada. Você, eu, temos sempre que estar preparados espiritualmente. Você e eu temos que estar em comunhão com o Pai. Você e eu, nós precisamos estar com a nossa vida consertada diante de Deus. É isso que o Senhor está querendo falar. Olha, você vai querer ver maravilhas. Foi isso que Deus disse a Josué, quando estavam para atravessar o Jordão. Deus diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem a vossa vida, porque vocês vão ver coisas grandes. Se nós queremos ver essas coisas grandes na nossa vida, irmãos, Deus não abre mão de você ser uma pessoa santificada. Deus não abre mão de você ser uma pessoa na qual a sua vida está em completo acerto com o Senhor. Você quer ver coisa grande?
santifica a sua vida a cada dia. Santifica a tua casa a cada dia. Deus tem sonhado coisas grandes para nós. Não é verdade? Quando você vai se preparar para fazer aquela faculdade, talvez uma faculdade de engenharia, de medicina, que é uma faculdade que exige uma dedicação muito grande. O teu sonho é uma faculdade importante. O que você faz? Você se prepara. Você quer conquistar uma casa? Um carro novo? Você se prepara. Você começa a fazer a juntar um dinheirinho aqui, você se prepara, você começa a mudar a rotina, você começa a fazer coisas diferentes, você se prepara para aquele acontecimento. Você acha que para Deus é diferente? Quer ver coisas grandes na tua vida, irmão? Se prepara para isso. Oração, palavra, jejum. Foi isso que Deus falou para Moisés. Moisés, avisa o povo que vem coisa grande pela frente. Mas eles têm que se santificar. Para chegar na minha presença, não pode ser de qualquer jeito. Para receber bênção de mim, não pode ser de qualquer forma. Quer ver o Jordão se abrir? O Jordão se abriu, mas o povo santificou. Quer ver na tua vida, na tua casa, algo se abrir que está fechado? Santifica a tua vida. Eu me lembro, eu achei interessante, que Deus não fala algo por falar. Quando você olha aqui no versículo número 3, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Por que Deus mencionou a casa de Jacó? Há algo aqui importante. Deus mencionou a casa de Jacó, irmãos. Por quê? Porque Jacó, quando sai da sua casa, ele sai humilhado. Não foi assim? O irmão queria matá-lo, porque ele tomou a bênção do irmão. Então ele foge e vai viver na casa, depois de todos os acontecimentos, na casa do sogro Labão. E ali fica, trabalha 7, 14, 21 anos ali, trabalhando. Mas ele sai de lá diferente. Deus prospera Jacó. Deus faz aquele homem sair daquele lugar com rebanhos maior do que o seu próprio sogro. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus no meio dessa caminhada. Ele teve um encontro com Deus. E chegou um momento no capítulo 35 de Gênesis, que Deus manda ele, preste atenção, abra comigo, Gênesis 35, vamos aqui acompanhar. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Preste atenção, é Deus falando novamente para ele olhar para trás, olha, faze ali um altar a Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Então disse Jacó à sua família e todos os que estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subemos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde
andei. Jacó era um homem que não caminhava sem acertar a sua vida. A sua esposa, quando sai da casa de Labão, leva alguns ídolos escondidos. Jacó descobre. E nesse momento Deus chama Jacó e fala: Jacó, você não pode caminhar assim. Está cheio de ídolo aí com você. Está cheio de coisa errada que você está levando. E Jacó enterra os ídolos. Jacó troca as vestes. Da sua casa. Depois que Jacó faz isso, sabe o que Deus fala para Jacó? Verso 10. O teu nome é Jacó, e já não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. Israel será o teu nome. Mudou. Deus começou a abençoar a vida de Jacó. Você vai ver isso em várias passagens da palavra de Deus, irmãos. Quando o povo resolve se acertar, quando o povo resolve as pendências existentes na sua vida, as bênçãos de Deus começam a crescer. Quando o povo resolve acertar as coisas erradas, Deus começa a trabalhar. Deus abre as janelas do céu. Gente, o problema não está com Deus, o problema está em nós. Nós podíamos, e eu não estou falando aqui que Deus vai te dar carro novo, casa nova. Não, não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está falando que você vai mudar. Você vai ter paz de espírito. Você vai ter alegria. Deus até pode te abençoar com muitas bênçãos. Mas o propósito do Senhor é crescimento. O propósito de Deus é que você entenda que para andar com Ele, para se achegar na presença de Deus, você tem que ter um coração grato. Você tem que reconhecer quem você é. E em terceiro lugar, você tem que santificar a sua vida. 3 pontos importantes para você ver a mudança na tua vida. 3 pontos essenciais para a gente mudar. Volta comigo, Êxodo 19. Para a gente encerrar. Êxodo 19, verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Que coisa tremenda! Som como de buzina, aumentando, o monte tremendo, o povo com medo. E lá estava Deus falando. O povo chegou a ouvir. O povo chegou ao ajuntamento. O povo chegou naquele momento mais importante, que era o encontro com o Senhor.
Não há nada mais importante do que nós termos o nosso encontro com Deus todos os dias da nossa vida, irmãos. Não há nada mais essencial para a igreja do Senhor nesse tempo. Você foi separado para isso. Eu fui separado para isso, igreja do Senhor. Separado para ver a glória do Senhor na nossa vida. Jesus disse isso. Se tu creres, tu verás a glória do Senhor na tua casa. Se tu creres, tu vai ver a glória do Senhor em coisas que você não acredita mais. Se tu creres, tu vai ver essa mudança. Se tu for uma pessoa que reconhece o que Deus fez, se tu for uma pessoa que descobre o que Deus quer com que você pense que você é filho, reconheça isso. E o filho tem direitos, como eu e você. Deus não te separou à vontade, você é uma nação. Você me pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus para a vida eterna é que nós sejamos e moremos nos céus com Ele no futuro, mas na terra, a gente pode casar, a gente pode viver, a gente pode ter uma casa, a gente pode ter um bom carro, a gente pode fazer uma boa faculdade, a gente pode fazer tudo isso, mas Deus falou, olha, primeiro, seja um homem agradecido. Segundo, reconheça o que você é nessa terra. Você é filho, você é herdeiro. E em terceiro, acerte as suas pendências, santifica a tua vida. São 3 coisas só que Deus pediu nessa terra, nessa caminhada. E a gente vai ver coisas diferentes. A gente vai ver a realidade da nossa vida mudar completamente quando a gente começa a entender o plano e o propósito de Deus para nós nessa terra. Deus não está pedindo cargas grandes. Deus não está pedindo coisas que nós não podemos fazer, não. Deus está pedindo coisas simples, coisas essenciais, coisas importantes para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus por isso nessa noite. Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele não vê o Ricardo, Ele vê Jesus. Deus, quando olha para você, Ele olha para o irmão Edson, Ele não vê o Edson, Ele vê Jesus na vida dele. Quando Jesus olha para Maria, não vê a Maria, Ele vê Jesus dentro da Maria. Está compreendendo? Reconheça quem você é. Eu tenho falado isso a respeito, quando aquela passagem de Gideão, eu sempre acho maravilhosa e linda, quando Gideão passando aqueles problemas todos terríveis, e o anjo aparece diante dele, e ele diz para o anjo, os dias estão tão difíceis, os inimigos aqui, os amalequitas têm vindo aqui, roubado tudo, e o anjo chega e fala, Gideão, Deus é contigo, comigo? Deus é contigo? Comigo? É contigo. Mas eu, fraquinho, pequenininho, Deus é contigo. Quando a gente começar a reconhecer essa identidade, essa nova identidade que Deus colocou em você, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Cristo vive na minha vida, e se Cristo vive na minha vida, eu sou uma nova criatura. Já passaram as coisas passadas, e que eu sou novo em Cristo agora. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que vim para conquistar nessa terra. Eu vim nessa terra para ser uma pessoa abençoada.
Deus te separou para ser um intercessor. Deus nos separou para viver nessa terra abençoado por Ele. Amém?